Fala galera, estamos de volta, canal Aposta da Dupla no ar, nesse sabadão, 1º de abril, então grade recheadíssima, né? Então data FIFA acabou, campeonatos tudo de volta, então hoje nossa grade cheia aí com Premier League, Bundesliga, La Liga, Série A Team, Carioca, Gauchão, Liga Mexicana, hoje nós vamos para dentro. Então tá aí meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, né? Pô, graças a Deus aí acabou essa data FIFA aí que tava complicado, né? A gente até teve um resultado interessante aí, mas, cara, só jogos do submundo. Agora voltando aí os grandes jogos, que é o que todo mundo gosta, né? Eu já pedi pra galera chegar deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então, sem muita enrolação, vamos direto pro jogão do dia aqui. Manchester City contra Liverpool. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos, confronto equilibrado, né? 4 vitórias do Liverpool, 3 do City e 4 empates. Mas agora a gente vê a race das duas equipes aí. Infelizmente, essa temporada aí o Liverpool não tá conseguindo desempenhar esse futebol que a gente viu nas outras temporadas, né? Tá muito mal aí, muito oscilante. Então a gente vê aqui na própria race deles 5 derrotas, 4 vitórias, um empatezinho. Já o City aqui com 8 vitórias e apenas 2 empates. Uma campanha bem mais sólida da equipe do Guardiola. A gente vê aqui a tabela de classificação. O City no momento está a 8 pontos do Arsenal, mas tem um jogo a menos, né? O Arsenal também vai jogar na rodada aí. Mas, cara, o City tem que vencer aí e tem que secar o Arsenal, né? Não adianta. Muito difícil aí, do meu ponto de vista aí, cara. Realmente bem complicado, né? Faltando poucos jogos agora, né? Tirar essa diferença aí, a diferença é pequena, né? Mas complicado para o City aí. Mas tem que ganhar, tem que fazer a parte dele aí, tem que vencer. E vai pegar um adversário que, apesar da campanha horrível aí, é um adversário duro, né? Uma camisa pesada. E o Liverpool aqui tá querendo brigar por essa vaga na Champions, né? Então também é uma outra equipe que tem que vencer, né? Então nem o empate eu acho que fica interessante para a equipe do Liverpool. Tem que tentar se expor aqui para tentar a vitória, para se aproximar do Tottenham, do United aqui, que são os mais próximos aqui para ele conseguir beliscar essa vaga aí direta na Champions. A race das duas equipes aqui, o City como mandante e o Liverpool como visitante. A gente vê que o Liverpool, uma campanha ridícula, né, como visitante, horrível, apenas 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Muito fraca aí a campanha do Liverpool para a equipe que tem aí. E já o City com uma campanha muito boa aí como mandante, né? São 11 vitórias, uma derrota apenas aqui, uma derrota surpreendente antes da parada da Copa, e um empatezinho contra o Everton também, outro tropeço, né? Mas a gente vê aqui que o City, geralmente aqui, goleia os adversários, né? Mete 3, 4, 6. Então, cara, em casa, e o City vem realmente atropelando aí. E o Haaland aí, todo mundo sabe, tá num momento espetacular, né? Momento fenomenal aí, vem empilhando gols. Então, se o Guardiola não tira ele nos jogos ali, o bicho não tá nem aí, vai metendo gol, né? Então, o Guardiola tem que tirar ele para ver se ele se acalma um pouco ali e para de fazer gols. Vamos para mais dados das duas equipes. O City marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, ambas marcam não nas últimas 5 e mais de 1,5 em 9 das últimas 10. Já o Liverpool, ambas marcam não nas últimas 5 e under 3,5 em 8 das últimas 10. Então vamos para a média de gols aqui. A gente vê que o City com uma média de 4,31 e o Liverpool com uma média de 2,54 aqui como visitante. Então, cara, a gente vê que o City em casa, uma média altíssima de gols marcados, 3,31 e o Liverpool marca uma média de 1 gol por jogo, né? A defesa do Liverpool sofre uma média de 1 gol por jogo e o Liverpool como visitante 1,54. A gente vê aqui o 0,5 HT do City 100% como mandante, do Liverpool 69%. Então, cara, é excelente buscar aqui um golzinho no primeiro tempo. 1,5 100% para o City, 69% para o Liverpool. Então, cara, também espetacular o índice do 1,5. E o 2,5 também muito bom, pessoal. Esse jogo aqui,
Quem quiser buscar aí 2, 3 gols, cara, eu vejo muito valor aí, principalmente pelo City em casa ser muito forte, tem um ataque muito bom, né? E o Liverpool não tá com um ataque muito bom, mas vem sofrendo muitos gols aí, né? Então vem com uma média over também. Então interessante buscar pelo menos 2, 3 gols nessa partida e quem quiser trabalhar gols. Vamos para as odds, pessoal. 1,65 para o City aí como mandante. 5,7 para o Liverpool. Cara, eu venho nesse jogo aqui trabalhar esse back a equipe do City, né? Por mais é que o Liverpool tenha uma camisa pesada, tem um bom elenco, tá numa temporada horrível, não vem agradando. Cara, nem os jogos que eu assisti do Liverpool eu gostei. Então, os mesmos jogos que ganha ali, ele não tem jogado bem. E o City, muito pelo contrário, ele, principalmente em casa, vem esmagando os adversários no primeiro tempo, ali já metendo 1, 2, 3 gols já no HT ali e já resolvendo os seus jogos. Então é isso que eu venho buscar, trabalhar esse back, a equipe do City. E também não descarto aqui trabalhar esse over 2,5, bem interessante aqui, dependendo da postura do Liverpool, né? Se o Liverpool estiver conseguindo contra-atacar e finalizar, daí, cara, eu venho sim buscar esse 2,5, porque são duas equipes com atacantes muito decisivos, né? Então, vejo valor também trabalhar esse 2,5 nesse confronto, né? Caso o Liverpool esteja conseguindo sair de dentro da goleira. Já a minha entrada pré, pessoal, eu peguei aqui, respeitei ainda o Liverpool, hein? Peguei aqui um dupla chance para o City, mais de 0,5 gols no primeiro tempo para o Manchester City. Então o City tem que marcar pelo menos um gol no primeiro tempo. E mais de 1,5 gols no jogo para o Manchester City. Então é isso aí, gurizada. O Manchester City não pode perder, tem que marcar um gol no primeiro tempo, 2 gols no jogo, oddzinha de 2,02. E o meu placar para esse jogo, 4-1 City. Tá, então 4-1 City é o palpite do Dornelles. Vamos agora para Bundesliga, Union Berlin e Stuttgart, jogo válido pela 26ª rodada da Bundes, né? Então, no confronto nos últimos 3 anos aqui, a gente tem 5 empates e 2 vitórias do Union Berlin e a race aqui das duas equipes, né? A gente vê que o Union Berlin já teve num momento melhor na temporada, vem no momento de oscilação, mas também está perdendo pouco, né? A gente vê que na race que nos últimos 10 jogos tem 3 vitórias, 2 derrotas e 5 empates, e vai pegar o Stuttgart aí também, que não vive uma temporada legal. A race também aqui é a race padrão, né, que está na temporada, não costuma fazer bons jogos. Aí a equipe do Stuttgart tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, tem 2 empates e 6 derrotas, né? 6 derrotas. Então a gente vê que o Union Berlin aqui ainda é terceiro da Bundes, né? Então tava correndo junto com o Bayern e o Dortmund, mas deixou eles dispararem um pouco, mas tem que lutar aí por essa vaga na Champions do ano que vem aí, né? Algo histórico até para o Union Berlin, não sei se já chegou a disputar uma Champions, acredito que não, e vai pegar o Stuttgart aí, que é o lanterna na Bundes, né? Então tem tudo para voltar aí a vencer a equipe do Union Berlin, que já venceu o último jogo, mas voltar a ter uma sequência boa, né? A gente vê que em casa vem fazendo uma boa Bundesliga, né? Não perdeu ainda, está invicto, e vai pegar o Stuttgart, que não venceu ainda fora de casa. Vamos para mais dados aqui. O Union Berlin não perdeu em 8, under 3,5 em 8. O Stuttgart marcou em 8, concedeu em 9, não ganhou em 8, under 3,5 nas últimas 9, over em meio em 9 também. Então a gente tem aqui o Union Berlin em casa, tem uma média de 2,42 gols feitos, o Stuttgart fora 3,25. Então, o Union Berlin, 1,75 feitos para 0,67 sofridos. O Stuttgart, 1 feito para 2,17 sofridos. Né? O 0,5 HT, 67% Union Berlin, Stuttgart 83, 1,5 83 e 92. O 2,5, 50% Union Berlin, 75 Stuttgart. Já o under 3,5, 75% Union Berlin e 50% o Stuttgart. Né? Vamos para as odds. Então, temos o Union Berlin a 2,10, o Stuttgart a 4,2. Então, para o trade, dá para trabalhar um lay a equipe do Stuttgart, né? Então, a gente vê que é uma equipe que ainda não venceu fora de casa na Bundesliga. Então,
para quem gosta de jogar a favor do tempo aí, trabalhar esse lei aí, cara, acho muito valor. Ou para quem gosta de pegar back, né, uma odd maior, pô, União Berlim, uma odd 2,10, não perdeu ainda em casa, tá certo que alguns jogos ali empatou, mas, cara, vai pegar o Lanterna, então tem tudo para vencer esse jogo. Então, dependendo da postura do União Berlim, dá para a gente trabalhar esse back aqui, sim. O mercado de gols aqui, 1,5 eu acho interessante, o 2,5 de repente é um pouquinho mais esticado, mas tá com uma odd interessante, né? O 2,5 que é 2,50, tem valor, né? Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um dupla chance no Berlim e over 1,5 gols, tá pagando 1,83 e meu palpite, meu placar 2-1 União Berlim. Perfeito. Então vamos para o nosso próximo joguinho da Premier League, Arsenal contra o Leeds. Quem vai analisar para nós é o Jim. Vamos lá então, Arsenal e Leeds, 29ª rodada da Premier. Confronto aí nos últimos 3 anos. O Arsenal aqui tem 6 vitórias e 1 empate entre as equipes, né? Então aqui o Arsenal vive um bom momento, né? Apesar de ter caído aqui na Europa League para a equipe do Sporting. Então agora o Arsenal apenas com foco na Premier, né? Já é o líder do campeonato aí, tem 8 pontos de vantagem do City, né? Mas a gente sabe como é que é o City, então o Arsenal não pode vacilar, né? Aqui na Race, aqui, o Arsenal tem 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Já o Leeds aqui não tá legal, né? A Race, apenas 3 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. O Arsenal é líder, como eu falei, né? Melhor visitante, melhor mandante. E o Leeds aqui 14º, ainda lutando para não cair, né? Então, bem viva essa briga aqui, né? Só o Southampton aqui, que é o Lanterna, tem apenas 3 pontos a menos que o Leeds, né? Então, uma rodada aqui que também a parte de baixo ali, bobeja, já pode entrar na zona, né? Então, o Arsenal, como mandante, perdeu apenas um jogo, que foi para o City, teve 2 empatezinhos de restante só vitórias, e o Leeds aqui fora de casa não faz uma boa campanha, né? Vamos para mais dados. O Arsenal marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 8, over 1,5 nas últimas 6, 0,5 HT nas últimas 6. Então, o Arsenal aqui, um dado interessante, que marcou primeiro nas últimas 8, né? Para trabalhar esse back, a equipe do Arsenal. Já o Leeds concedeu em 9. A gente tem aqui a média do Arsenal jogando em casa quase 4, né? 3,93 e a do Leeds 3,07. 2,70 feitos para o Arsenal para 1,20 sofridos. Já o Leeds 1,20 feitos para 1,86 sofridos. 0,5 HT 79 Arsenal 64 Leeds. 1,5 93 e 64. O 2,5 do Arsenal ainda jogando em casa é muito forte, né? 86%, do Leeds 57%. Já o under aqui, 3,5, 29%, Arsenal 64, Leeds. Vamos para as odds. Então temos um Arsenal aqui a 1,32, o Leeds a 12. Então não tem muito o que se fazer, né? Eu acredito que o Arsenal jogando em casa aí vá dar aquele padrão de back, né? Para tentar já decidir o jogo no primeiro tempo, porque é aquela coisa, né? Não pode dar brecha aí, abrir uma gordura contra o City, né? Mas se der brecha aí, a gente sabe como é que é o time do City, né? Também não vai bobear. Então, acredito que o Arsenal aqui venha forte, aí vai pegar o Leeds, que jogando fora de casa não é uma boa equipe. Então, tem tudo aí para a gente trabalhar esse back, a equipe do Arsenal. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um Arsenal para vencer, 0,5 HT de qualquer equipe e over em meio gols no jogo, pagando 1,70 e meu palpite, meu placar, 3-1 Arsenal. Perfeito. Então vamos para o nosso próximo jogo, também da Premier League, Chelsea contra Aston Villa. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos, uma vantagem do Chelsea, né? Com 5 vitórias contra 2 vitórias do Aston Villa e 2 empatezinhos. Aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O momento do Chelsea é muito ruim, né? A gente vê que tem apenas 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, né? Já o Aston Villa, uma race um pouquinho melhor, mas nada muito especial, né? 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Então são duas equipes aí fazendo campanhas bem medianas nessa temporada.
A gente vê bem medianas mesmo, né? A gente vê aqui na classificação é o 10º contra o 11º, né? Então, os dois ainda com chance de buscar aqui uma vaga na Europa League, né? A questão da Champions League realmente ficou muito difícil. Cara, em 10 jogos não vão buscar aqui, não vão conseguir tirar 11 pontos aqui, por exemplo, para o Tottenham. Então, cara, muito complicado aí. O negócio é tentar brigar aqui por uma vaga na Europa League mesmo na próxima temporada. Então é um confronto, digamos, direto aí, né? Para brigar por uma vaguinha ali. Então a gente vê aqui a race das duas equipes. O Chelsea jogando em casa, uma campanha com 3 derrotas, né? Perdeu para o líder, para o vice-líder e para o lanterna. Simplesmente isso. De resto aqui, empates e vitórias, a gente vê que tudo bem under, né? Só teve 2 jogos com mais de 3 gols, que foi o último aqui, e o primeiro jogo ali. De resto, todos jogos under 3 gols. Under 3,5 no caso. Já que o Aston Villa também não é uma equipe under, né? A gente vê que são poucos jogos também com mais de 3 gols, né? Apenas 3. E a gente vê que o Aston Villa até deu uma recuperada aí, né? Nos últimos jogos, tinha começado muito mal aí o campeonato. Deu uma melhorada aí, vencendo alguns jogos fora de casa. Daí só tem essa derrotinha para o City aqui. Então é um confronto um pouco parelho, sim, né? A vantagem do Chelsea é porque é mandante da partida. A gente vê aqui mais dados das duas equipes. O Chelsea marcou primeiro nas últimas 4. Então esse aqui é um dado interessante para quem for trabalhar a favor do Chelsea. Ele pode até estar empatando alguns jogos aí, mas ele tem saído ganhando. Under 13,5 em 8. Né? Isso aqui é muito forte no Chelsea, né? O under todo mundo sabe. Ambas marcam não em 7. Já o Aston Villa marcou nas últimas 10. Então vem marcando gols em todos os jogos. Over 1,5 em 8 e 0,5 HT em 8. Né? Então os últimos 10 jogos do Aston Villa tem saído gols ali, mas não tem saído muitos, né? Mas pelo menos 2 gols tem saído. A gente vê aqui a média do Chelsea de gols feitos 1,07 e sofridos 1,04, então sofre e marca quase a mesma quantidade de gols. O Aston Villa de feitos 1,30 e sofre 1,44, né? Então sofre um pouquinho mais de gols do que faz. O Chelsea bem under, né? E o Aston Villa aí com uma média normal. O 0,5 HT do Aston Villa é bom, 78, do Chelsea é bem baixo, 1,5 do Chelsea também é baixo, né? Do Aston Villa também é bom. Então a gente vê que são índices que não se casam, né? O over 2,5 é muito ruim para as duas equipes, né? Então são duas equipes aí que geralmente são 2 golzinhos no jogo no máximo aí, e era isso. E o under 3,5 bem forte para as duas equipes. Então, cara, o que chama atenção aqui é o under 3,5. De resto, nada muito bom assim para esse confronto. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, o Chelsea, apesar de na race ele não tá uma race muito interessante, ele até deu uma evoluída aí nos últimos jogos, né? Conseguiu vencer ele uma sequência de 3 partidas, então vem melhorando aí com as contratações que fez. Então, cara, eu acredito aí que o Chelsea jogando em casa aí não vai perder para a equipe do Aston Villa e consiga essa vitória. Então, cara, vou ficar de olho aqui nesse back. Mas, cara, vou esperar dar o padrão aí. A gente sabe como é que é a equipe do Chelsea aí. Às vezes começa um pouco sonolenta. Então, como eu só trabalho no primeiro tempo aí, se não me der padrão nesse primeiro tempo, eu fico de fora. Gols, tô de fora. Então, minha única ideia para esse jogo é vir buscar esse back equipe do Chelsea, se der padrão. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um dupla chance para o Chelsea e menos de 3 gols e meio. Essa entrada a gente já fez muitas vezes quando o Chelsea joga em casa. Então tem entrado direto, né? O Chelsea é uma equipe bem under, o Aston Villa também. Então uma oddzinha de 1,62 e o meu placar para esse jogo 1-0 Chelsea. Tá, então 1-0 Chelsea é o palpite do Dornelles. Vamos voltar para Bundes. Agora jogão, hein? Jogo que vale a liderança. Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Então a gente vê confronto nos últimos 3 anos aí. O Bayern é o brabo, né? Não adianta. A gente tem aqui 8 vitórias do Bayern, 1 vitória do Dortmund e 1 empate. Então, o Bayern aqui nos últimos 10 jogos também é o brabo, né? 8 vitórias e 2 derrotas, né? Mas o Borussia também vem bem essa temporada, né?
até nessa volta pós-Copa aí também, vinha numa sequência de 100 derrotas aqui, né? Tava mais de 10 jogos, se eu não me engano, sem perder, daí perdeu para o Chelsea, acabou sendo desclassificado da Champions League, empatou aqui com o Schalke, mas já venceu o Colônia, então, e o Borussia que é líder, né, da Bundes, tem um ponto a mais do que o Bayern, né? Então a gente vê aí que a briga tá quentíssima e vai ser um jogão aí. O Bayern jogando em casa ainda não perdeu, né? Então vem invicto ainda em casa o Bayern. Borussia deu aquelas tropeçadas já fora de casa, mas vem num momento legal, né? Vem fazendo bons jogos. Vamos para mais dados. O Bayern marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 5. Então, dado interessante para ficar a favor do Bayern, né? Over 2,5 em 8 e 0,5 HT em 8 também. Já o Borussia marcou primeiro em 9, marcou em 9, 0,5 HT nas últimas 6, over 1,5 em 8. Então aqui a gente tem a média de gols, pô, o Bayern quase 4 gols, né, por jogo, Borussia 13,44, o Bayern quase 3 feitos para 1 sofridos, o Borussia 2,20 feitos para 1,24 sofridos, o 0,5 HT das duas equipes muito bom, né? Acima de 90%, 96 Bayern, 92 Borussia, 1,5, 96,80, o 2,5 64 para ambas as equipes. Já o under 3,5 na casa dos 50% ali de ambas as equipes também, né? Vamos para as odds, pessoal. Então temos aí um Bayern 1,54, Borussia 6. Então para o trade não tem o que fazer, né? Borussia aí vem num momento também fenomenal, aí vem muito bem, é o líder aí, jogo que vale a liderança, então jogaço, né? Mas o Bayern é o brabo, né? A gente vê aqui que no confronto direto aqui entre eles, cara, o Bayern é o brabo, não adianta, é o pai do Borussia. Chega na hora do vamos ver ali, o Borussia acaba sempre perdendo para o Bayern, né? Então, para mim, tem valor, ainda mais o Bayern jogando em casa, buscar um back Bayern a 1,54. Mercado de gols também sempre é interessante, né? A gente vê que o mercado tá pesando o jogo para bem over, né? O 3,5 tá 1,92. Então, a gente vê que o 2,5 aqui, ó, 1,37. Então, cara, bem esticado, né? Só se o jogo começar bem aberto mesmo, que daí a gente, em vez de entrar nesse back Bayern, né? Se a gente vê que o Borussia tá bem no jogo, tá se defendendo bem, saindo bem nos contra-ataques, dá para se posicionar em gols, né? Mas tá muito esmagado para mim esse 3,5. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um dupla chance para o Bayern, um 0,5 HT do Bayern e over 1,5 gols no jogo. Então tá pagando 1,62. Meu palpite para esse jogo, vamos pegar um 2-1 Bayern. Perfeito. Então tá aí a análise para esse jogo. Vamos agora para o nosso. Vamos para a Itália, né? Nosso próximo jogo vai ser Juventus contra Verona. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui: 3 vitórias para a Juve, 2 vitórias para o Verona e 2 empatezinhos. E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que a Juventus com uma race excelente, né? 8 vitórias, apenas uma derrotinha e um empatezinho. E já o Verona aqui não tá nada legal, apenas 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Campanha bem fraca da equipe do Verona nessa temporada. Um detalhe para ficar atento aqui, pessoal, para esse jogo. Apesar do momento espetacular da Juventus, aí vai jogar em casa, vai pegar um adversário bem fraco. Ela tem joguinho da Copa aqui contra a Inter, né? Então, cara, jogo duro também. Então, talvez aí dê uma poupada no elenco, né? Para esse jogo aí, que é muito duro contra a Inter, né? Vamos para a classificação aqui. A gente vê que a Juventus está na 7ª colocação, né? Teve todo aquele problema que todo mundo já sabe, que perdeu os 15 pontos e tal. Era para ser a vice-líder aqui. Mas acontece, né? Acontece. Perdeu esses pontos, agora não tem que fazer, né? Tem que tentar brigar aqui. E vai conseguir brigar, né? Vai conseguir brigar aqui por essa. Nem que seja a 4ª vaga, para pegar uma vaga direta na Champions, né? Então vai pegar um adversário bem fraco aí, o Verona, que está na 18ª. Uma campanha bem fraca aqui, brigando pelo rebaixamento. Então tem que aproveitar aí, mesmo que dê uma poupada nos seus titulares, tem que vencer esse jogo aí para continuar nessa briga aqui pela Champions League, né? A gente vê que a Juventus em casa,
uma campanha muito boa, né? Apenas uma derrota para o Monza. E o Verona fora de casa, nenhuma vitória. Campanha realmente deprimente aqui da equipe do Verona como visitante. Mais dados das duas equipes. A Juventus marcou em 9 das últimas 10, não perdeu em 9 das últimas 10, under 13,5 em 8 e over 0,5 HT em 8, né? Um dado bem interessante aqui, esse 0,5 HT, porque é para as duas equipes, né? O over 0,5 HT do Verona também em 8 jogos, under 13,5 em 9 e não ganhou nas últimas 5, né? Então vem fazendo campanha péssima, como eu comentei antes. A gente vê aqui a Juventus como mandante, o 0,5 HT 86%, então excelente o 0,5 HT da Juventus em casa, do Verona como visitante 77%, então, cara, buscar um golzinho no primeiro tempo aqui, muito interessante. 1,5, mesma coisa, interessantíssimo quem quiser buscar esse golzinho no primeiro tempo, 1,5 no jogo. Já o 2,5 muito baixo, né? Principalmente da equipe do Verona, apenas 23%. Então eu ficaria aqui no máximo em 2 gols nesse jogo aqui, mas que isso já fica um pouco complicado, ainda mais que a Juventus tem esse confronto aí da Copa, né? No próximo jogo. A gente vê que o under 13,5 também é bem interessante, bem forte para as duas equipes. Para o trade, gurizada, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, se a Juventus não poupar muitos seus jogadores aí, né? Poupar só alguns, ou melhor ainda, se não poupar, né? Eu venho buscar sim esse back, a equipe da Juventus. 1,45, cara, a Juventus em casa fazendo uma campanha excelente contra uma equipe aí que é péssima, né? Visitante, ele não venceu nenhuma. Então, cara, vejo muito valor trabalhar esse back, a equipe da Juventus, nessa partida. Já a minha entrada pré, pessoal. Como eu dei uma olhada ali, não encontrei a escalação da Juventus para essa partida, eu vou pegar aqui um dupla chance da Juventus, um pouco mais na cautela, e um golzinho no primeiro tempo. A gente viu ali que é muito forte ali os números da Juventus e do próprio Hellas Verona aqui no primeiro tempo. Geralmente sai um golzinho, né? Mais de 80% aí de média para as duas equipes. Então, cara, excelente entrada aqui, pagando 1,62 e o meu placar para esse jogo 2-0 Juventus. Tá, então 2-0 Juventus é o palpite do Dornelles. Vamos agora para a La Liga, jogo do líder, né? O brabo, Elche e Barcelona. Quem vai analisar para nós é o Dornelles, está contigo aí, Dornelles. Vamos lá, joguinho do Elche contra o Barcelona, história de confrontos. O Barcelona venceu todos os jogos. E aqui a race das duas equipes, né? O Elche com uma race muito ruim, né? Apenas 2 vitórias, 3 empatezinhos e 5 derrotas. E o Barcelona com 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então, o Barcelona aí, como o Di falou aí, vem numa campanha muito boa, né? Na La Liga aí, abriu uma vantagem de 12 pontos pro Real Madrid. E falando em Real Madrid, né? Um detalhe para ficar atento nesse jogo é que o próximo jogo do Barcelona é contra o Real Madrid pela Copa do Rei, né? Então, o jogo de ida aí, o Barcelona venceu o Real Madrid lá no Bernabéu por 1-0. Então, tem uma boa vantagem para jogar em casa e joga pelo empate. Mas, cara, a gente sabe que é jogo duro, confronto muito difícil, né? O Barcelona que venceu também pela La Liga e o Real Madrid aqui, né? Venceu há pouco, na rodada passada aí, 2-1. Então, cara, vem vindo uma vantagem nos últimos jogos sobre o Madrid aí. Mas mesmo assim, jogo duríssimo aí. A gente sabe que o Madrid é complicado nas Copas. Aqui no campeonato, como eu falei, né? 12 pontos na frente do Madrid. Aqui, sinceramente, acho que a vaca já foi pro brejo. Muito difícil aí o Barcelona tropeçar tanto assim pro Madrid buscar ele, ainda mais que já tivemos os 2 confrontos diretos, né? Então, aqui teria que torcer para os outros, tirar em conta do Barcelona, o que está sendo muito difícil, né? O Barcelona sofreu apenas 9 gols no campeonato. Então, cara, bem difícil o Barcelona dar essa chance aí para o Madrid encostar. O Elche aqui, cara, tem que fazer, né? Já tá praticamente rebaixado aqui, né? Claro que matematicamente não, mas que não tem que inventar, né? O Elche, campanha horrível, né? Horrível. Pior do campeonato, pior mandante. Então, ele vai pegar a equipe do Barcelona, que, cara, provavelmente vai poupar ali os seus jogadores mais velhos, ali como Lewandowski, Busquets, que acabou de voltar de lesão, né? Jordi Alba, essa galera aí um pouco
uma idade um pouco mais elevada, né? Mas provavelmente vai poupar, né? Não sei se vai poupar também, não tem a escalação ainda para essa partida. Mas mesmo poupando, pessoal, pô, o Barcelona tem um elenco aí excelente. Não tem nem o que fazer aqui com o Elche, coitado aqui. Muito difícil aí conseguir segurar a equipe do Barcelona, que faz uma campanha espetacular aí como visitante também. Mais dados das duas equipes. O Elche concedeu em 9, não ganhou em 8, under 2,5 nas últimas 3, over 0, over 1,5 em 8. Já o Barcelona marcou primeiro nas últimas 4, marcou em 9 das últimas 10, under 3,5 nas últimas 7 e over 0,5 HT nas últimas 7. Então vem de 7 jogos aí com um golzinho no primeiro tempo a equipe do Barça. Média de gols, o Elche 2,69, o Barcelona incrivelmente um pouquinho under, né? 2,23, mas é principalmente pela sua defesa. A gente vê aqui que o Barcelona toma uma média de 0,35 gols. É uma defesa muito sólida, né? Tem um ataque interessante, quase 2 gols marcados. Já o Elche marca 0,73 e sofre quase 2 gols por jogo. 0,5 HT, 81% para o Elche, 73% para o Barcelona. Então, gol no primeiro tempo, muito interessante para esse jogo. 1,5 também é interessante, né? 81 e 58. Já o 2,5 não tá legal, gurizada. Então eu venho para esse jogo aí buscar no máximo 2 gols, mas o que me chama mais atenção é esse golzinho no primeiro tempo. Pro trade, pessoal. Cara, mesmo o Barcelona dando uma poupada no seu elenco, eu venho para esse jogo buscar esse back, a equipe do Barcelona aqui pagando quase 1,40. É o líder contra o último colocado. Não tenho que inventar aqui, gurizada. Barcelona aí com certeza vai vir começar esse jogo aí com tudo aí para já definir essa partida no primeiro tempo. O Elche toma muitos gols no primeiro tempo, né? Quase todos os jogos ele saiu perdendo ali, jogando em casa. Então tem tudo aí pro Barça já saiu vencendo essa partida já no primeiro tempo e pegar esse golzinho no trade. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Barcelona e mais de 0,5 gols no primeiro tempo para o Barcelona, né? Então, como eu falei, acredito que o Barcelona já comece forte, já marcando seu gol já no primeiro tempo. Oddzinha de 1,78 e o meu placar para esse jogo 1-0 Barcelona. Tá, então, 1-0, magrinho, botando o gurizinho no bolso aí dos guri, tá bom demais. Vamos agora para a final do Gauchão, né? Caxias e Grêmio. Quem vai analisar para nós também é o Donelli. Está contigo aí, Donelli. Vamos lá, pessoal. Tive aqui o histórico de confrontos. O Grêmio venceu os últimos 4, né? Mas no geral aqui são 5 vitórias para o Grêmio, 3 vitórias para o Caxias, um empatezinho. E aqui a gente vê a race das duas equipes. A gente vê que o Caxias está com uma race invicta, né? Muitos empates, né? 4 vitórias e 6 empates. E o Grêmio aqui com uma derrota aqui, perdeu para o Ipiranga de virada. Nos deu headzinho nesse jogo aos 95 minutos ali. Uma partida terrível do Kahneman, gurizada. 2 pênaltis, foi expulso. Acabou comprometendo a nossa entrada aí. Mas no joguinho de volta aí, o Grêmio conseguiu a vitória, a virada, a vitória aqui, né? E nos pênaltis conseguiu a classificação. Já o Caxias passou pelo Internacional, né? 2 empates de 1-1. E nos pênaltis também conseguiu a classificação jogando fora de casa. A gente vê que na primeira fase aqui, a única derrota do Caxias foi para o Grêmio, né? E o Caxias jogando em casa, o Grêmio venceu por 2-1. Então, no histórico recente, assim, digamos assim, o Grêmio aí venceu a partida jogando lá, né? A gente vê aqui que o Caxias não perdeu nas últimas 10, marcou nas últimas 9 e under 2,5 nas últimas 3. Over 1,5 em 8 das últimas 10. Já o Grêmio não perdeu em 9, marcou em 8, under 13,5 nas últimas 6 e over 2,5 nas últimas 3. Então a gente vê que o Grêmio marcou em 8, mas os 2 jogos o Grêmio não marcou, dos últimos 10 ali no caso, foram 2 jogos que o Grêmio jogou com equipe nem reserva era, né? Era metade reserva, metade terceira reserva, que eram jogos que já não importavam ali, que o Grêmio deu uma poupada nos seus jogadores titulares. Bom, não temos aqui o Bolsa de Aposta ainda o joguinho, né? Para variar, o gauchão o pessoal deixa de lado. Mas vamos se basear aqui nas odds da Betano, né? 1,70 para o Grêmio, 5,20 para o Caxias comandante. Cara, jogo complicado, pessoal. Complicado aí.
pro trade aí. Sinceramente, acho que tá um pouquinho esmagada essa odd pro Grêmio. O Caxias não é bobo, fez um excelente campeonato, né? Acabou de eliminar o Inter aí. Então, cara, complicado aqui, meu. Complicado. Dá para se trabalhar esse lei, equipe do Grêmio aqui. Vamos ver aí no. Esse aqui eu vou deixar totalmente pro live aí, para ver como é que vão se comportar as equipes, né? As duas equipes têm desfalques, né? O Grêmio tem desfalques por lesão, o Caxias teve alguns jogadores expulsos, né? Mas de titular ali na verdade era um só, né? Porque o outro nem ia jogar, né? Porque pertence ao Grêmio. Então, mas que teve confusão lá no último jogo do Caxias com o Inter. Então, cara, vou deixar esse aqui pro trade. Acho que tá, sinceramente, um pouquinho esmagada a saúde do Grêmio. Então vamos ver aí, talvez pegar uma correção ali, o Caxias comece o jogo mais animado aí. Vamos ver aí também, vamos ver a formação que o Grêmio vai ir para essa partida, né? O Grêmio vai ter o retorno de jogadores importantes. Então, talvez consiga impor aí melhor seu futebol do que no último confronto aí contra o Ipiranga na semifinal. Já minha entrada pré para essa partida, pessoal, eu vou pegar aqui um golzinho do Grêmio no jogo, né? Grêmio marcar um gol na partida, um gol no primeiro tempo e mais de 1,5 gols no jogo. Oddzinha de 1,75 e o meu placar para esse jogo 2-1 Grêmio. Tá, então 2-1 Grêmio é o palpite do Dornelles. Então vamos para a final do Campeonato Carioca agora. Flamengo e Fluminense, Fla-Flu. Te vi aqui o confronto nos últimos 3 anos, aqui ó, 13 jogos, apenas 8 vitórias do Fluminense, 3 vitórias do Flamengo e 2 empates, né? Que loucura! Então o Flamengo nos últimos anos aí, um filho do Fluminense, né? A gente vê que chama atenção aqui jogos bastante abertos, né? Com ambos marcam aqui apenas 3 jogos não foram ambos marcam, de restante 10 jogos aqui foi ambos marcam no clássico desse confronto. Então a gente vê aqui que o Flamengo nos últimos 10 jogos, né, tem 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Já o Fluminense nos últimos 10 jogos tem 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empatezinho. Então, final, né? Final do Carioca. Vamos para mais dados. O Flamengo marcou em 8, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2, over 2,5 nas últimas 3. Já o Fluminense marcou nas últimas 7, marcou primeiro em 8, over 2,5 nas últimas 5, under 3,5 em 8. Então a gente vê aqui que o Flamengo tem uma média de 2,50 gols por jogo, Fluminense 3, 1,25 feitos Flamengo para 1,25 sofridos, Fluminense 2 feitos para 1 sofrido. 0,5 HT, 50% Flamengo, 75% Fluminense, 1,5 também 50-75, o 2,5 também 50-75. Já o under 3,5, 75% de ambas as equipes, e o ambos marcam 50% de ambas as equipes também. Para o trade, então a gente tem aqui um Flamengo a 2,52, Fluminense a 2,96. Então, cara, no trade aí, a gente vê que nos últimos 13 jogos aí, o Fluminense ganhou 8, né? Então, apesar do Flamengo aí, nos últimos anos aí ter um baita time, o Fluminense vem castigando o Flamengo, né? Vem sendo uma pedra no sapato. Então, cara, pro trade aí, não é de se descartar esse lei Flamengo. Até porque o Flamengo aí tem ganhado alguns jogos e tudo mais. Mas, cara, esse time do Vitor Pereira ainda não convenceu a galera, né? Então, ainda é meio suspeito esse time. Pô, e o Fluminense aí vem de um trabalho com o Diniz aí desde o ano passado, bem feito, né? O Fluminense jogando bem. Então, cara, esse lei, a equipe do Flamengo aí, pode ser que encaixe no trade, né? 2,52. Mas também, dependendo de como iniciar o jogo aí, também podemos pegar esse lei equipe do Fluminense, né? A 2,96 aí temos odds também, mas eu acho que de repente dá para se buscar um lei Flamengo no ao vivo. O mercado de gols também é interessante, né? A gente viu que foram jogos bem abertos, né? Confrontos nos últimos 3 anos entre as equipes. O Flamengo tem um ataque muito forte do meio para frente, tem uma defesa que não convence, né? E o Fluminense, a mesma coisa, né? O Fluminense ali
tem um time ali que, pô, faz bastante gol, né? Tem um centroavante ali, um matador nato. O Cano mete muito gol. E tem uma defesa que também sofre bastante gol também, né? Então, cara, esse 2,5 aí fica interessante. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui, ambas marcam, pagando 1,75. Para mim, tem tudo para sair gols aí de ambas as equipes. E meu palpite, meu placar, 2-1 Fluminense. Perfeito. Então vamos para o nosso próximo joguinho. Vamos lá para o México, pessoal. Monterrey e Tijuana. Quem vai analisar é o Di, tá contigo, Di. Vamos lá então, 13ª rodada aí do Campeonato Mexicano. Confronto nos últimos 3 anos aí. 3 vitórias do Monterrey, uma vitória do Tijuana e 2 empates, né? A gente vê aqui os momentos, a race das duas equipes, né? Pô, Monterrey vem num momento muito bom, né? 9 vitórias e 1 empate, né? Empatou esse jogo com o Leão aqui fora de casa, o Leão que vem fazendo um campeonato interessante também. E o Tijuana aí vem muito mal, né? Nos últimos 10 jogos ele tem apenas 2 vitórias, 3 derrotas, as 3 derrotas jogando fora de casa e tem 5 empates, né? Uma equipe também que empata bastante, né? Então a gente vê aqui que o Leão, ó, que o Monterrey não ganhou, é o vice-líder, né? Então vem fazendo um início de campeonato bem interessante, o Leão também, né? De restante, o Monterrey ganhou os últimos 9 jogos, né? E o Tijuana aqui, 14º. Então, o Monterrey jogando em casa vem muito bem, né? Tem apenas uma derrota aqui na primeira rodada jogando em casa. De restante, 5 vitórias seguidas. E o Tijuana fora de casa aqui, 4 derrotas e um empate. Costuma tomar no mínimo aí 2 gols, né? Apenas um jogo não tomou 2 gols. E o Monterrey, em todos os jogos que ganhou, marcou no mínimo 2 gols também, né? Só não marcou 2 gols nesse aqui que perdeu para o Chivas. Vamos para mais dados. Monterrey marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, under 3,5 nas últimas 9, só que foi over 1,5 em 9 também. Já o Tijuana marcou nas últimas 8, marcou primeiro nas últimas 7, não ganhou em 8, concedeu 3 ou mais gols nas últimas 2, over 1,5 nas últimas 6 e 0,5 HT nas últimas 6 também. Então a gente tem aqui o Monterrey com média de 2,50, Tijuana 2,72. Se a gente botar aqui o confronto casa fora aqui, a média do Tijuana vai para 3 e 2,44 do Monterrey, 1,81 feitos do Monterrey para 0,63 sofridos. Já o Tijuana 1 feito para 2 sofridos, né? 0,5 HT, 56% do Monterrey, 79 Tijuana, 1,5 63% do Monterrey, 86 Tijuana, o 2,5 50 Monterrey, 64 Tijuana e o under 3,5 na casa de 70% ali ambas as equipes. Vamos para as odds. Pô, temos um Monterrey aí a 1,51, Tijuana 6,6. Cara, para mim tem muito valor aí buscar esse back a equipe do Monterrey a 1,51 ali, 1,55. Tem muito valor. Vai pegar a equipe de Tijuana aí que não vem num bom momento, principalmente fora de casa. E o Monterrey dentro de casa aí vem numa crescente. Os últimos 10 jogos também vem muito bem. Então, cara, para mim, muito valor. Esse back é 1,50 do Tijuana. Já a minha entrada pré, eu vou pegar aqui Monterrey para vencer, over 1,5 gols. Tá pagando 1,85. E o meu palpite, meu placar, 3-1 Monterrey. Perfeito, né? Pô, muito valor mesmo essa entradinha do Monterrey aí. Então tá, gurizada. Hoje, pô, grade recheadíssima aí. A gente separou 10 joguinhos de extremo valor para vocês. Também ficar ligado aí no nosso Telegram, né? Quem não tá no canal Telegram, olha na descrição do vídeo aí. Tem nosso link do canal do Telegram. A gente passa várias entradas ali. Claro, sempre contém valor, né? Mas sabadão aqui a gente já tem várias entradas na manga que a gente vai passar para vocês ali também. Fechou, gurizada? Hoje foi isso aí, esses 10 joguinhos, 10 entradas. Então vamos deixar aqui agora a nossa dica top do dia, que é do brabíssimo, né? É o Bayern. Pô, vamos pegar esse dupla chance do Bayern. Um golzinho do Bayern, pelo menos no primeiro tempo. Over 1,5 no jogo. Oddzinha de 1,60. Então esquece tudo, pessoal. É o valor. Um abraço e amanhã domingão recheado também.